Olá, muito boa noite, boas-vindas, né? Voltando agora de um breve ato pós-carnaval, né? Porque nossa equipe também merece um pouco de descanso, um pouco de celebração. Estamos aqui mais uma vez com mais uma torta de climão, hoje falando com vocês diretamente do século XIX. Esse é um programa realizado pela Secretaria Nacional de Comunicação do Partido Verde, com a produção da Proempresa. Por aqui nós falamos sobre cultura pop, memes, política e tudo mais que possa incrementar o debate sobre o clima. Agora, por que século XIX? Bom, para você que talvez se desligou da internet nesse carnaval, não acompanhou mais nada, mais de 200 pessoas foram resgatadas de uma situação análoga à escravidão em Bento Gonçalves. E aconteceu muita coisa, né? Muita coisa, né? Foram 3 pessoas que conseguiram fugir, conseguiram denunciar o que estava acontecendo. Teve vários relatos, né? Pessoas que ficavam sem comer, que levavam choque, gás de pimenta, spray de pimenta na cara, enfim, muitas coisas relacionadas à tortura também com essas pessoas. E aí, saiu uma carta, né? Eu vou dar uma olhada nessa carta, para você que talvez ainda não tenha visto, né? É uma carta que foi feita pela galera do Comércio e Serviços, né? Centro de Indústria, Comércio e Serviços de Bento Gonçalves. Então, eu vou ler e comentar ao mesmo tempo, né? Aqui sobre o que foi escrito. Lembrando, nós tivemos 200 pessoas que foram resgatadas, com uma série de denúncias, pessoas que se endividaram porque não tinham que comer e tinham que achar um jeito de conseguir comida, né? E estavam lá trabalhando para essas empresas do setor de produção de vinhos, uva, né? Setor de uvas da região de Bento Gonçalves. Vamos lá. Na condição de entidade fomentadora e defensora do desenvolvimento sustentável, ético e responsável dos negócios e empreendimentos econômicos. Vamos aí que nós temos aqui a defesa, então, do desenvolvimento sustentável, ético e responsável dos negócios e empreendimentos econômicos. Ah, tá aí. Eles não defendem as pessoas. Acho que é por isso que talvez a gente não tenha uma citação a esse caso de forma mais crítica, né? O Centro de Indústria, Comércio e Serviços de Bento Gonçalves vem acompanhando com atenção o andamento das investigações acerca de denúncias de práticas análogas à escravidão no município, né? É necessário que as autoridades competentes cumpram seu papel fiscalizador e punitivo para os responsáveis por tais práticas. Então, ou seja, assim, eles estão querendo que os responsáveis por isso sejam punidos, né? Que seja investigado. O outro parágrafo, da mesma forma, é fundamental resguardar a idoneidade do setor vinícola, importantíssima força econômica da região. Assim, isso aqui parece, não sei se vocês já viram, sabe aqueles blogueiros, aquelas influenciadores que fazem alguma coisa errada na internet, são denunciados por outras pessoas e fazem aquele texto, aquele vídeo, né? Parecem maquiagem, num cabelo desarrumado, com pouca luz, e fala: olha, quem me conhece sabe que eu não sou dessas coisas, né? Quem me conhece sabe da minha reputação, enfim. É um texto mais ou menos nesse sentido. É de entendimento comum que as vinícolas envolvidas no caso desconheciam as práticas da empresa prestadora de serviço sob investigação e jamais seriam convenientes em tal situação. Mas, vocês não são favoráveis à polícia investigar? Então por que você está dizendo quem já é inocente? Ué, a polícia tem que dizer quem é inocente, quem é culpado? É entendimento comum, beleza? São todas elas sabiamente, empresas com fundamental participação na comunidade, reconhecidas. Aí fala sobre um monte de qualidades dessas empresas. Então, aí essa organização reforça o apoio e coloca à disposição para contribuir com a busca por soluções de melhoria e contratação de trabalho temporário terceirizado, né? Aí o final, que é a cereja do bolo. Nossa, essa parte final, gente, para você que não viu essa carta, está dizendo assim: situações como esta, mais de 200 pessoas em situação análoga à escravidão, trabalhando para a coleta de uvas para essas empresas tão amigas da comunidade, segundo eles, estão relacionadas também a um problema que há muito vem sendo infantizado e trabalhado pelo SIG-BG e Poder Público Local. 2 pontos. A falta de mão de obra e a necessidade de investir em projetos e iniciativas que permitam minimizar este grande problema. Há uma larga parcela da população com plenas condições produtivas e que, mesmo assim, encontram-se inativos, sobrevivendo através de um sistema assistencialista que nada tem a salutar para a sociedade. De quem que eles estão falando aqui? Será que eles estão falando de quem vive de capital financeiro? De quem vive de rentismo? Milionários? Bilionários? Que são inativos e vivem dessa verba, né, para viver. Não. Eles estão culpando pessoas que, de repente, não querem trabalhar nesse setor, não sei por quê, por N motivos, né? Aqui eu posso abrir, assim como eles estão abrindo várias suposições, cada um pode abrir suas posições, mas de fato é que talvez não achem interessante trabalhar nesse setor, talvez não sei por quê, sei lá,
nós encontramos 200 pessoas em situação de análoga à escravidão, talvez eles soubessem, né? Talvez tenham uma fama já sobre isso, né? E aí dizer que as pessoas, porque sobrevivem de algum tipo de apoio, algum tipo de bolsa, não vai querer trabalhar? Me apresenta uma pessoa que vai recusar o emprego para poder melhorar de vida, para poder dar uma condição melhor para sua família, só porque recebe algum tipo de bolsa. Uma pessoa. Me apresenta uma. No dia que você apresentar uma pessoa, aí eu vou pensar se eu concordo com o seu argumento. Enquanto isso, é só mais um monte de desculpa para tentar tratar como inocente as empresas envolvidas nessa situação. Tá aqui, então, para você que talvez tivesse perdido, né, não tivesse acompanhado essa história, tá esse momento. Você que tiver seu comentário, também quiser participar desse debate, trazer sua visão, lembre-se que aqui nas nossas lives você pode comentar pelo Instagram, pelo YouTube, pelo Facebook, né? Estamos abertos a receber sua contribuição e sua pergunta para o convidado que eu vou apresentar daqui a pouco. Mas antes, tem mais uma informação que eu quero trazer para vocês. Não sei se vocês viram, o Congresso trouxe mais uma vez aquela cortina de fumaça, aquela balela de que as ONGs na Amazônia precisam ser investigadas, né? Que o grande problema, que é o grande risco para a Amazônia são as ONGs que atuam naquela região, né? Essa é uma conversa já antiga, muito antiga, até um livro da década de 90 que já falava sobre esse boato, né, esse mito sobre que o grande problema na Amazônia são as organizações não governamentais. E aí, eu quero recomendar para vocês, vou deixar aqui o link, a nossa equipe vai mandar depois em outro momento, talvez fique também na descrição do episódio. Tem lá em 2019, quando o ex-presidente trouxe de novo essa questão, já houve uma entrevista da jornalista Ana Carolina Amaral, né, que atua na Folha. Ela fez um trabalho de pesquisa intenso sobre essa questão. E aí, um resumo que eu posso dar para vocês é que ela descobriu que, bom, segundo o mapa das organizações da sociedade civil, que é feito pelo IPEA, né, um órgão do governo, nós temos 800 mil organizações não governamentais atuando no Brasil. Destas, um pouco mais de 105 mil estão na Amazônia. Destas, apenas 46 estão registradas como atuantes na área ambiental naquela região, tá? E além disso, de todas as organizações, só 3% do total de organizações do Brasil tem algum tipo de contrato, ou tinha algum tipo de contrato com o governo federal, né? Porque uma parte das denúncias é que tem muita falcatrua, né? Muita mamata com as organizações, sendo que menos de 3% das organizações tem algum tipo de contrato com o governo federal, né? Então, vou deixar aqui a recomendação para vocês escutarem essa conversa que a Ana Carolina Amaral fez, sobre que traz todas as raízes desses monte de boatos que eles levantam, e aí tira o foco dos verdadeiros culpados, né? Sobre o que acontece, né? São as pessoas que invadem legalmente as áreas públicas, né? É o desmatamento ilegal, é o conflito de terras, enfim, um monte de coisas que... E aí, inclusive, o parlamentar que traz esse debate, né, o Plínio, que é daquela região, diz que a região da Amazônia é um local onde as crianças... O pior local para as crianças viverem no mundo, né? Um dos piores. Porque mais de 1.000 crianças, 1.200 e poucas crianças morrem todos os anos antes de completar um ano de idade. Agora me fala, o que isso tem a ver com as ONGs? Por que você não está cobrando para que o governo federal, que o governo estadual, o governo municipal não atue de forma mais responsável? Porque nós temos uma Constituição, né? Nós temos direitos, nós temos o ECA aí para ser cobrado, né? E por que isso está tentando envolver as ONGs nesse meio? Então, é mais uma questão para a gente ficar alerta, tá? Você que aqui é filiado ao PV, ou que acompanha, ou que é amigo da causa, provavelmente isso vai circular de novo nos grupos de WhatsApp, tá? Provavelmente isso vai circular aí pelas redes de notícias falsas, então fique atento, fique atento. Bom, dito tudo isso, né, atualizando vocês, trazendo esses aperitivos para a abertura do nosso programa, eu quero, então, entrar no nosso tema principal, né? Hoje nós vamos falar sobre racismo ambiental. Esse é um termo que é utilizado para se referir à desigualdade com que pessoas brancas e negras são afetadas por fenômenos ambientais nocivos. E a gente pôde constatar nas últimas semanas, após a tragédia de São Sebastião, que vitimou dezenas de pessoas na Vila do Saí, como certas fatalidades escolhem quem irão atingir. Na maioria das vezes, a população negra e periférica. E para falar com propriedade sobre esse assunto, o nosso podcast de hoje recebe o secretário do Afroverde, o secretário executivo do Estadual de Mudanças Climáticas da Paraíba, representante do PV para assuntos antirracistas junto à Federação Nacional, Denis Soares. Denis,
Seja muito bem-vindo ao Torta de Climão. É um prazer enorme participar desse seu programa e tentar, de certa forma, contribuir para o debate num tema tão relevante, principalmente para nós do Partido Verde e para nós também do segmento do Afroverde, que tem essas bandeiras já arraigadas dentro dos nossos princípios básicos. Legal, muito obrigado. É um prazer ter você aqui, até porque esse é um tema. Recentemente, uma pessoa, né, que é ligada a esse tema também, a Mariana Belmonte, ela que é jornalista e também estuda muito essa questão, ela escreveu um texto na Folha que trouxe a atenção de muita gente, né? Para o bem e para o mal. Ela recebeu muito ódio nas redes sociais sobre isso. As Nações Unidas trouxeram esse tema também no seu perfil nas redes sociais, e muita gente questionando, dizendo que é mimimi, dizendo que, olha lá, mais o pessoal querendo dizer o que é, o que não é, lá. Enfim, então, por isso que a gente achou muito importante trazer você aqui hoje. E eu quero que você pudesse, então, apresentar um pouco esse tema para a gente, né? Faça uma breve apresentação, então, primeiro, porque o que levou você a escolher se tornar um especialista no assunto e como que esse tema é visto hoje no Brasil. Primeiro eu vou responder porque eu milito na área dos movimentos negros desde os anos 80. E depois porque eu acho tão importante esse tema de racismo ambiental. Eu vou explicar. Nos anos 60, tinha um senhor que era sindicalista. E ele, por conta de ser sindicalista, foi perseguido, perdeu tudo, e a sua família foi morar num palafita, em cima de um rio que hoje é canalizado lá no Recife. E todo ano, quando chovia, a família dessa família, desse povo, a avó ficava ajoelhada, rezando para Santa Bárbara, e a mãe também rezando para Nossa Senhora, todo mundo rezando para que a água não subisse. E geralmente todo ano a água subia e essa família perdia tudo. Então essa família é a minha, um negro que morou no Palafita e que sofreu com racismo ambiental. Porque falar é fácil, escrever um artigo sobre o assunto é muito simples. Você discutir o assunto é muito simples. Agora, vivenciar dentro da sua família o racismo ambiental é que é difícil. É como uma mãe negra que chega para o filho e diz assim: não corra na rua porque a polícia pode lhe prender. Isso é também racismo ambiental, porque a criança está correndo ali na favela, enfim, ou vai voltando para a escola correndo e o policial para. Então, o racismo ambiental é um conceito que surgiu na década de 1980 e foi cunhado pelo ativista de direitos civis Benjamin Chaves. Ele fala das comunidades negras e do sofrimento que é viver numa comunidade que geralmente são são abandonadas pelo poder público, né? Primeira coisa, elas são abandonadas pelo poder público. Segundo, são geralmente construídas em cima de lixões, em locais inapropriados, como os palafitas do Recife, né? Os morros do Rio de Janeiro, o semiárido do Nordeste. Enfim, essas pessoas, por serem pobres e pretas, então elas sofrem muito mais dessas discriminação do que qualquer outro cidadão. E eu, como você disse, o tema, eu vivenciei isso quando criança, passei minha vida sofrendo de enchentes. Então, essas populações, o racismo ambiental expõe mais o preto e o pobre das secas, dos deslizamentos, das tempestades, dos furacões e de toda a gama das mudanças climáticas. Ainda mais a discriminação, quando normalmente o negro vai procurar emprego no Rio de Janeiro, ele não diz que mora na favela.
Porque se disser que mora na favela, já cai em 50% a chance de ele ter emprego. Então, a justiça socioambiental, precisamos de debater esses assuntos. Essas pessoas são colocadas como se fossem de outro mundo, de outro planeta, mas elas estão aí, essas comunidades são segregadas a terceiro plano, não tem saneamento, não tem acesso à água potável, essas pessoas às vezes são expostas a resíduos tóxicos. Veja o que aconteceu na reserva Yanomami, né? Onde garimpeiros despejaram aí centenas de milhares de toneladas de mercúrio, contaminando a terra, contaminando o solo, desmatando, e essas pessoas nem água podem beber, porque pode morrer se tomar essa água contaminada, se comer do peixe contaminado. Então, racismo ambiental é isto. E o que me levou a responder mais foi esse sofrimento que a gente passou quando criança. E no Brasil, o racismo ambiental ele é muito grave, porque afeta muitas comunidades em vários sistemas, tanto na Caatinga como também no litoral, né? As pessoas que moram no litoral, eles estão mais têm mais dificuldade com enchente, vão ter problemas com as mudanças climáticas, e, além de tudo isso, as pessoas pobres e negras são as que menos têm condições de mitigar as consequências dessas mudanças climáticas extremas. E é por isso que Chaves escreveu esse livro e defende essa tese e faz com que nós divulguemos essa situação de racismo ambiental para a própria comunidade política, né? Trabalhar nessas reivindicações dos efeitos de mudanças climáticas, como também dar o apoio a essas comunidades que no Brasil são mais de 77% de pessoas que vivem em áreas de risco. Então, 77% da população brasileira sofre de racismo ambiental, mesmo não sabendo o que é racismo ambiental. Então, o que você está olhando aqui é um negro, doutor em direito, uma exceção, que sofreu na pele junto com a família. Uma mãe chorava, um pai desesperado e o filho com medo. É impressionante o que você traz, realmente, nesse sentido de que as pessoas sofrem isso diariamente, não conseguem nomear, né? E aí, por não nomear, fica até difícil da gente cobrar, né? Fica até difícil da gente transformar numa demanda. Porque, como eu disse, já desde a década de 80 esse tema é debatido, antes disso já era vivenciado, e até pela questão histórica de como essas pessoas foram ocupar as periferias da cidade, né, ou então a dita periferia da cidade, né? E aí eu queria entender também do seu lado, primeiro, como é que a gente traz mais pessoas para esse espaço, né? Estando aqui num espaço do Partido Verde, né? Um espaço que luta politicamente pela mudança da sociedade. Como a gente consegue que mais pessoas consigam participar dessa luta conscientemente, né? E quem são talvez nomear alguns dos movimentos da sociedade, seja ele do capital, seja, enfim, de lobby, etc., que ajudam a perpetuar essa situação, né? Que ajudam a manter esse status quo de pessoas continuamente não tendo estrutura básica, não tendo acesso e sofrendo em maior impacto desastres ambientais. Primeiro dizer que você pode se organizar nos movimentos negros, venha para o Afroverdes, seja filiado ao Partido Verde, que já discute isso desde os anos 80, né? Filie a partido, procure o político que você votou, então mostre à sua comunidade que você tem direito, né? Que você não precisa ser maltratado pela polícia, você não pode ser abandonado pela prefeitura, você tem direito à saúde, você tem direito à segurança na sua casa, você tem direito a moradia segura.
Então, esses direitos, o Afroverde tenta replicar dentro da comunidade negra esses direitos, e dentro do Partido Verde tentamos, com nossos políticos, levar a boa prática para as cidades que governamos, né? Conscientizando Vamos fazer agora um encontro dos nossos parlamentares negros em Brasília, juntamente com os partidos federados, né? Para tratar justamente desses assuntos, né? De educação, de cobrança, de uma política de mitigação das intempéries climáticas, que vai cada vez mais ser mais extrema, e cada vez mais extrema, quem morre nesse país é o negro pobre, não é? Negro pobre. Veja o que aconteceu em Petrópolis, né? As casas mais abastadas não sofreram nada, mas quem estava lá, quem invadiu o morro para colocar sua casinha, foi destruída. É como nos anos 80, o PV dizia: vem um morrinho, tira a matinha, constrói a casinha, vem a chuvinha e destrói tudo. Então, como as crianças do PV falavam nos anos 80. Então, quem morre soterrado é o pobre, é o negro pobre que morre soterrado. As pessoas ribeirinhas, que perdem tudo que tinha quando todo ano vem a enchente, né? Então, é preciso que os políticos, preciso que o governo estadual, municipal e federal vejam essa discussão com muita seriedade. Nós temos aqui em João Pessoa um bom exemplo de trabalho, onde o trabalho é feito durante o ano todo para evitar tragédias. Nós estamos aí uns 15 anos sem nenhuma morte por questão das chuvas, que nós estamos aqui no litoral. Lá no sertão, nós temos muitas dificuldades com a água, mas também nós estamos trabalhando com muito afinco para levar água potável para toda a comunidade que fica no sertão, fica no semiárido paraibano. O que nós notamos é que a especulação imobiliária força as pessoas a saírem das suas casas, né? Nós tivemos recentemente no Fantástico um bom exemplo nisso, que só um pescador continuava onde morava há mais de 30 anos. No restante, a especulação imobiliária comprou todas as casas das comunidades de pescadores. Então, as mudanças, as ações climáticas extremas, ela prejudica, eu repeti, muito mais o pobre, porque o pobre ele não tem condições de ter uma casa com reforço, moram já em locais insalubres, muitos deles com risco, com a pedra, com estoque de deslizamento, mas eles não têm para onde ir. E a culpa dessa mortandade não é da pessoa que está lá, é falta de políticas públicas. Se tivéssemos mais políticas públicas, se tivéssemos mais ações que protegessem, mais treinamento para essas pessoas, próprias pessoas notarem que teriam que abandonar sua casa, uma defesa civil mais eficiente, se nós tivéssemos mais pessoas dentro da prefeitura pensando nessas questões, então teríamos menos morte, né? Teríamos muito menos morte do que aconteceu, tanto em São Sebastião como em Petrópolis, como acontece aconteceu em Niterói, como aconteceu e todo ano acontece, infelizmente, e cada ano, cada vez mais com o aumento das mudanças climáticas, nós vamos ter mais sequência, mais secas prolongadas, isso vai dificultar a alimentação das pessoas, os povos vão sofrer muito mais. Você viu que São Sebastião, um repórter até chorou, porque viu as pessoas vendendo 1 litro d'água por R$ 93. R$ 93. Isso é o capitalismo, né? O capitalismo selvagem que se aproveita do momento de sofrimento de uma população e ainda quer obter muito mais lucro com esse sofrimento. Então, vai a minha indignação, né? Vai a minha indignação, vai a minha tristeza
sobre o descaso que tem outros partidos até progressistas, que não abre nenhuma discussão sobre esse tema. Nós estamos entrando no mês de março. O mês de março, dia 21, é o Dia Internacional das Discussões sobre o Racismo, e eu quero agradecer a você, todo o pessoal, toda a sua equipe, por me dar essa oportunidade de estar falando sobre um tema que é tão pouco falado, que é justamente o racismo ambiental. Sim, e uma questão... Sim, uma questão que você traz, assim, que acho que é importante ressaltar, né, é realmente o quanto certos setores, né, certos setores acabam manipulando a política pública, né, local, até estadual, né. Nós tínhamos denúncias aí de um certo ex-secretário ex-secretário de Meio Ambiente do Estado de São Paulo, que estava em conluio com alguma empresa para ceder algumas áreas, né. Nós temos aí denúncias de mansões que foram colocadas em topo de morro sem a devida licença, né? Enfim, é sempre curioso, né? Curioso e criminoso ver como certos setores do poder de influência de capital, né, conseguem fazer certas coisas nas cidades, e quando alguém da população vai fazer qualquer tipo de solicitação, é visto como nada, né? Mas um pessoal que está reclamando que, enfim, tá de mimimi. Bom, mas vou fazer uma pausa aqui rapidinho na nossa conversa para dar atenção a você que está nos acompanhando, você que está aqui, seja no Instagram, no Facebook, no YouTube, que já mandou uma série de comentários aqui para a gente. Bom, vamos lá. Nós temos do Facebook, Inês Góes e Gisele Cristina dando boa noite. No Instagram, a Shirley Torres também. Pelo Instagram também, o Washington José Pessoa dando seu boa noite. Um abraço ao amigo Denis, que ele é o presidente do PV de Campina Grande. Marco Rocco também dizendo que o tema é importantíssimo. E aí nós temos já uma pergunta, questionando o nobre amigo Denis. Qual a importância do protagonismo das pessoas pretas na causa ambiental? Pergunta vindo do Washington Pessoa, lá de Campina Grande. Quando ele respondeu, eu volto para os outros comentários. É lógico que nós estamos agora na questão de... O que ele fala é do poder de fala, né? Eu acho que quando você vivencia, como eu vivenciei, eu tenho o local de fala, o poder de falar sobre o assunto, mas todos nós podemos falar sobre o assunto. Todos nós, homens pretos, brancos, temos que falar sobre esse assunto, né? Uns falam com a vivência, né, com o sofrimento, porque já houve discriminação, já morou em locais que podem ser considerados de locais com racismo ambiental, e do outro lado você pode falar do assunto, do racismo. Alguém fala do racismo, outro fala sobre o racismo. Quem fala do racismo é quem sofreu. Quem fala sobre o racismo é quem está preocupado em mudar tudo isso, mas nunca sofreu racismo. Então, todos nós podemos falar sobre isso. A Shirley sabe muito bem, um abraço para a Shirley, querida, que eu sou um defensor de que as mulheres falem com os homens sobre a violência doméstica. Também eu sou um defensor, e o Afroverde tem o Afroverde Acolhida, que recebe homens brancos, mulheres brancas, para a gente discutir racismo. E o racismo ambiental ele é muito interessante, porque ele está diretamente ligado aos poderes públicos. E, infelizmente, no país, não é? Quem comanda a política são homens e mulheres brancas. Então, é muito difícil militar dentro do movimento negro, discutindo com pessoas que nunca foi perseguido no supermercado, nunca foi parado pela polícia, só porque é preto, nunca foi revistado enquanto o amigo branco passa, ele diz, para aí, negão, é tu que eu vou revistar, o outro pode ir embora, enfim. Nunca ouviu da sua própria mãe, não corra, ande sempre, mesmo que esteja atrasado, não corra para pegar o ônibus, que você pode parar, pode ser confundido com bandido, enfim.
Então, uma pessoa negra fala pelo que sente e pelo que é. E uma pessoa branca pode falar porque é uma pessoa com sentimento, é uma pessoa com empatia, que quer realmente transformar e acabar. Porque não basta não ser racista, tem que ser antirracista. Tem que lutar para que nunca mais aconteça o que aconteceu, por exemplo, no Rio Grande do Sul, né, onde as pessoas vêm captar mão de obra barata do Nordeste, colocam em situações similares à escravidão e ainda coloca nota destruindo as políticas públicas. E o que é mais interessante notar, essas pessoas me parece que não conhecem, nunca estudaram história. É que os brancos que foram para o Rio Grande do Sul vieram da Itália e da Alemanha, e essas pessoas tiveram terra, tiveram acesso a crédito, até hoje tem, são as pessoas que pagam menos impostos, né, para produzir. Essas vinícolas tiveram lucros de 500 milhões, de 100 milhões, de 200 milhões, e não conseguem pagar os direitos de um trabalhador. E ainda, cara de pau, um vereador vem dizer que vai exportar escravos da Argentina. Então, eu posso dizer que o problema das questões climáticas é muito mais amplo para nós, porque nós temos o racismo entre elas, né? Então, quando você pega um vinho fabricado no Rio Grande do Sul, o aroma de escravidão, com notas de lucro fácil, de choque elétrico, de espancamento, e ainda vem vereadores e associações comerciais ser contra políticas que já eram para ter sido feitas no tempo do Império, né? que de certo modo, sempre vai colocar pessoas brancas acima das pessoas negras. Eu sei que o Rio Grande do Sul não pensa assim. Tenho certeza disso. Nós temos até pessoas que estão querendo até mudar o hino do Rio Grande do Sul, que no hino do Rio Grande do Sul tem frase racista, como, por exemplo, mas não basta ser livre, ser forte e guerreiro e bravo, porque não tem virtude e acaba por ser escravo. Quem não tem virtude acaba por ser escravo. Então, fala da escravidão. Esse povo do Rio Grande do Sul que luta para que antes são antirracistas também não sente orgulho do general Canabarro que colocou o pelotão de lanceiros para ser mortos, né, na guerra da Farroupilha, e tirou até as munições. E antes disso cooptou os escravos dizendo que ia ter ser livre. Então não é de hoje que o povo negro sofre no Rio Grande do Sul. Lá tem mais de 1 milhão de negros no Rio Grande do Sul. E esses negros têm força política que pode mudar esse assunto. Vamos discutir isso. A Câmara de Vereadores deve fazer um inquérito legislativo para ver as falas desse vereador. Eu creio que os deputados de partidos progressistas também devem repudiar essa nota nota do comércio Bento Gonçalves. de Bento Gonçalves, porque já as consequências já estão vindo. Vários exportadores não vão mais exportar os vinhos do Rio Grande do Sul. E se eu, na minha casa, gosto de valorizar produtos nacionais, eu não vou querer mais tomar vinho do Fernando Bento Gonçalves, nem de nenhuma daquelas que terceirizaram a escravidão do nosso povo. Então, é isso. Só através do bolso que esse povo vai se conscientizar que eles estão fazendo um mal
para eles mesmos. Então, a questão socioambiental, né, é muito importante. E essas pessoas que acham que nosso povo só sabe... Nós batemos o tambor muito bem, sabemos fazer também churrasco muito bom, sabemos escolher carne, sabemos escolher vinho, nós temos as melhores notas no Enem, está aqui no Nordeste. A escola pública mais premiada está aí no Ceará, estão aí no Nordeste. Então, essa discriminação não cabe, porque nós amamos o Rio Grande do Sul. Nós amamos aquele povo. Quando vêm pessoas aqui nos visitar, nós temos aqui na minha cidade, até 100 tradições de gaúcho nós participamos. Uma vez eu recebi um amigo, Partido Verde, e ele estava com uma vontade muito grande de tomar o seu mate, e simplesmente eu fui lá na associação e comprei para ele, que ele não tinha onde comprar aqui. Então, nós recebemos tão bem, nós queremos tanto bem a todo o povo do Sul, catarinense, todo o povo do Sul recebe com tanto amor, tanto carinho, tanta paixão pelo nosso povo, nós gostamos tanto, e de vez em quando há um maluco desse que não representa nem 0,1% da população, fica sujando a imagem do seu próprio Estado e prejudicando muito mais a economia do que os homens do Ministério Público, e eu quero parabenizar, né, pelo trabalho que se faz contra o trabalho escravo, e também a nossa queridíssima Polícia Rodoviária Federal, que fez um bom trabalho. Nós gostaríamos de ver essa sociedade na defesa do ser humano. Porque a economia sem servir ao povo não serve nada, porque a economia vai sempre vai surgir, sempre vai desenvolver, sempre vai mudar, mas a gente tem um espaço de tempo pequenininho aqui na Terra, tá? E eu tenho certeza que essas grandes empresas de vinho, quando começou o trabalho lá, retirou pessoas que já estavam lá nessas terras. E em vez de ser dada ao nosso povo, o povo negro, essas terras foi dada aos italianos que vieram com dificuldades, pobres, pensando num lugar melhor, trabalharam, com certeza, tiveram a oportunidade de crescer, hoje são milionários graças a uma política pública. Então, não tem por que ser contra a política pública. Então, vai meu repúdio a todos esses que são contra essas políticas de afirmação para o negro, para o pobre, né? Eu gostaria muito de ter estudado com cota, porque eu gostaria muito de ter passado de concurso com cota. Tudo foi muito difícil para mim. Mas eu acho que agora está na hora da gente reivindicar nossos 300 anos de sofrimento, que fomos proibidos de estudar, que fomos colocados, proibidos de votar, que não tivemos chance de entrar na política, que ainda somos repudiados pelos alguns partidos políticos de direita, que acham que o sofrimento do pobre é mimimi, que a economia só serve para o capitalista, não serve para a população mais humilde. E é por isso que eu estou nessa luta. Eu estou nessa luta porque eu sou um sobrevivente de enchente, eu sou um sobrevivente do semiárido, que depois meu pai fugiu para o sertão. Eu sou um sobrevivente. Então, como sobrevivente, como senti na pele, todo esse sofrimento que sofre todo o negro que vive nessas áreas de risco, de violência, de morte, de sofrimento, de fome, alguns deles, eu tudo passei isso. É por isso que me anima, e eu fico tão feliz de participar de um programa como esse, tendo uma pessoa tão gabaritada como você, com um nome tão sugestivo, bem em TV, né? De climão. E eu não quero criar um climão, por isso que eu vou parar, porque dá vontade de dizer que vou tomar um vinho com notas de FPQ. Deles, é só a minha preocupação, é só o tempo, assim, porque por mim a gente ficava bastante, mas a gente tem um limite temporal mesmo, e a galera nos comentários está mandando muita coisa, né? Então eu vou tentar mandar algumas, eu quero que a gente tente fazer um meio estilo Maria Gabriela, assim, ó, papum, tá? Para dar tempo de a gente contemplar um pouco mais de pessoas aqui que querem participar da conversa também,
e você puder também adicionar com toda a sua experiência, né? Que você diz da parte do sofrimento, mas também o de doutor, né? Hoje, também com uma pessoa que é especialista do ponto de vista de vivência, do ponto de vista de academia também, do ponto de vista de política pública, está numa posição tão importante quanto a sua no seu estado. Bom, vamos lá, as perguntas que a equipe nos mandou aqui. Só antes de eu mandar para as perguntas, a equipe mandou também uma pequena questão para a gente, porque a história eles verificaram aqui, a história dos R$ 93 realmente circulou bastante, mas depois foi verificado e era R$ 93 o engradado com 12 garrafas. Então, se você fizesse divisão, dava o valor médio de mercado mesmo. E aí eles mandaram aqui para a gente que alguns dias depois a própria Globo corrigiu. Então, assim, quer dizer que o capitalismo foi bonzinho? Não, porque as pessoas moram onde moram por causa da especulação imobiliária, né? Mas, enfim, só essa pequena correção aqui ao vivo. Bom, vamos lá, para as participações. Eu parei na participação do Washington. Nós temos aqui... gente, um pedido. Vocês que têm um arroba de Instagram que não necessariamente é o nome completo de vocês, tente fazer como o Washington mandou também, mandar o nome depois, porque senão eu vou ter que ler alguns arrobas e tentar adivinhar como se pronuncia algumas coisas, tá? Então, vamos lá. Então, W. Biraci. Minha pergunta é: como podemos construir um projeto de sociedade que contemple a saúde física, mental e social da população negra? Depois nós temos Ailton Lene. Infelizmente, o racismo e o preconceito estão enraizados na nossa sociedade. Selma. As periferias que sofrem são interesses de muitos políticos. Guara. Pessoas nas periferias sofrem porque os pobres não estão no orçamento. Não em caixa alta. Do YouTube, Genilson. Como classificar a vulnerabilidade ambiental? Do YouTube também, Francisco Alves. Tem que existir mais no trabalho preventivo. O que existe mais para fazer no trabalho preventivo? Então, nós temos 3 perguntas aqui, tá? Uma, como que a gente pode construir um projeto que trabalhe a saúde física, mental e social da população negra? Como classificar vulnerabilidade ambiental? E que tipo de trabalho preventivo pode ser feito? Tenta aí fazer um pinga-fogo. Eu vou tentar falar da saúde e vou falar da questão do racismo ambiental. Então, o que ocorre muito são pessoas que moram no lixão, têm contato com ratos, baratas, insetos, então, todo tipo de coisas nocivas à sociedade e também adoecem. Pessoas que sofrem tem uma enchente, perde tudo e também adoece. Então, tem muitas doenças, né, ligadas à questão ambiental. A própria dengue, e outros de malária, outro tipo que já está chegando chegou nas grandes cidades, foi por conta do aquecimento global e também a falta de predadores para esse tipo de inseto. Então, fora isso, algumas políticas estão feitas, né, nas secretarias. Aqui na Paraíba, nós temos uma coordenadoria, né, com a doutora Adélia, que cuida da saúde do negro, porque nós negros temos algumas doenças que só afetam a gente, ou afeta mais a gente, tipo o câncer de próstata, por exemplo, os negros sofrem muito mais, já é uma estatística. A questão da anemia falciforme, que é um perigo, poucos médicos têm condições de diagnosticar. E nós temos uma coisa muito arraigada, porque nos colocamos, os negros, como se fosse um super macho, né, forte. Negro, se o homem não chora, o homem negro, pior ainda, né, que não der terra, vai chibatada sem reclamar. Então, a questão psicológica, nós temos aqui, a gente apoia aqui um grupo bacana de pessoas que criaram o Afroafeto, aqui na Paraíba, que tem podologia, tem alguns tratamentos transversais, enfim, que não são tratamentos médicos, e essas pessoas cuidam do nosso povo. E é aí que eu peço que vocês frequentem os movimentos negros mais perto da sua cidade, venha para o Afro Verde, venha para o Partido Verde, milite nessa área, porque só tem uma maneira de mudar essas coisas, na política. Perdi muito tempo da minha vida só discutindo
isso, mas eu acho que quando a gente tem um poder político, a gente já começa a falar sobre as coisas. Até pouco tempo, a Paraíba não tinha uma secretaria de meio ambiente, então a gente chegou no governo do estado, foi uma das coisas que a gente pediu, então a gente ganhou, além da secretaria de meio ambiente, ou duas secretarias uma do clima, que eu sou o titular, né, que é executivo do clima, que trata só do clima, e outra de sustentabilidade. Então, nós, por conta do Partido Verde, já temos esse grande avanço, né? Essa semana nós vamos começar a nossa luta do dia 21, já visitando o primeiro presidente do Tribunal de Justiça da Paraíba, negro, doutor Benedito, doutor Benedito, enfim. Então, na política é que você consegue transformar os seus sonhos na realidade. E eu não vejo outra maneira de acabar discutir o racismo ambiental se não for dessa forma. Eu espero ter respondido a todos. E se não respondeu, acho que tem uma coisa que também a gente deixa de sugestão para as pessoas, é seguir o perfil do Afroverde, né? Seguir o perfil do Denis e continuar essa conversa, continuar perguntando, continuar fazendo sugestões, né? Conhecendo os programas, né, da sua secretaria, conhecendo as propostas de política que a Afroverde traz para o debate, né, público, para serem discutidas, né? Nosso tempo já está estourado, então vou pedir desculpas para as pessoas que eu não pude atender aqui, né? Mas temos pessoas do Rio Grande do Norte, temos pessoas de Goiás, temos, enfim, pessoas de vários lugares que vieram aqui, participaram, estão com a gente, compartilhando, participando da conversa. E, Denis, então é isso. Assim, infelizmente, a gente vai ter que ir encerrando por aqui. Eu queria que você deixasse o seu abraço, algum recado, né? Como que pode encontrar mais informações sobre o trabalho de Afroverdes, né? E deixar seu convite também para conversar continuar essa conversa em outro lugar. Eu indico sempre o Instagram do Partido Verde Nacional, porque a página do Afroverde está em construção, está trabalhando, nós só vamos colocar ela na mídia mesmo quando todas as questões burocráticas for votado. Hoje nós temos a Secretaria de Diversidade, que engloba essa questão racial. Dizer que estou muito feliz de estar participando desse seu programa, e os colegas aí que queiram nos seguir, nós chamamos aí @Denis Soares PV, nós colocamos todo o nosso trabalho lá e vamos seguir em frente, sempre pensando na população. E, de outra maneira, meus amigos, o vinho argentino, por favor. Ótimo, muito obrigado, Denis, muito obrigado a todos vocês. Fica também, eu vou deixar aqui uma sugestão. Também eu acho que eu vou pedir para a equipe, se for possível, colocar no link da descrição do episódio quando ele for gravado. Lembrando que você, se quiser compartilhar essa conversa depois, né, com quem talvez não pudesse estar aqui, o episódio completo vai depois para o YouTube, para o Spotify, para todas as plataformas de áudio também, porque ele vai no formato de podcast, tá? Então, por isso mesmo, o podcast de Clima ele é gravado ao vivo, mas ele fica disponível para vocês ouvirem nas outras plataformas. E aí, vamos ver se a gente consegue colocar na descrição aquele material que eu disse do começo da Ana Carolina Amaral sobre as ONGs, né, mapa das ONGs e as ONGs ambientais, contra essas notícias falsas, essa cortina de fumaça que a galera da direita vai levantar para tentar encobrir a CPI dos atos antidemocráticos do dia 8. E também vou deixar uma sugestão, um curso sobre racismo ambiental que também está lá, para além de acompanhar e conversar com o Denis, você também pode fazer esse curso gratuito, se não me engano, na FESP-SP. E, enfim, mais uma oportunidade para você poder acessar mais conteúdo e continuar participando dessa conversa, né? E, por fim, quero lembrar que as opiniões aferidas por mim aqui nesse programa são de minha responsabilidade, não necessariamente são as opiniões do Partido Verde. E quero dar um último recado. Nós tivemos aí mais uma atividade do Movimento Sem Terra na Bahia. Começou-se mais uma choradeira aí falando mal do movimento globalmente e nacionalmente. Quero dizer que existe, para você que queira se enturmar, pesquise, por favor, desobediência civil. O que é, o que significa, quando as leis e quando as pessoas que estão no poder não querem fazer cumprir os direitos daqueles que, infelizmente, estão em estado de vulnerabilidade, né? Então, as leis já estão aí, já está na Constituição, a reforma agrária, mas até hoje não saiu. E quando o diálogo, quando as decisões de justiça não são cumpridas, quando tudo que acontece não é cumprido, cabe a quem
quer buscar seus direitos, quando não há nenhum outro lugar buscar direito, a desobediência civil. Então, fica aí essa pesquisa para que vocês também possam, antes de condenar, entender quais ferramentas nós temos enquanto sociedade civil. Tá bom? Muito obrigado. Até quinta-feira. Acompanhe a gente aqui nas outras redes. Até mais.